Dando continuidade ao comentário e resolução da prova de primeira fase da UBMEP 2023, referente ao nível 3, agora a questão número 20, a última questão da prova, trata-se de uma questão envolvendo métodos de contagem. No meu entendimento, essa também está no rol das questões mais difíceis da prova. Digo isso porque existe aí uma forma sutil de identificar algumas divisões em casos no que diz respeito aos jogos entre os participantes. Às vezes os jogos podem acontecer entre os 3 participantes, pode também ocorrer de envolver outros participantes. Então essa foi a forma sutil que o elaborador produziu essa questão, que talvez tenha trazido um pouco de dificuldade na execução ampla da questão. Questão número 20. Em um torneio de tênis, cada jogador foi escalado para jogar contra cada um dos outros jogadores uma única vez. Entretanto, durante o evento, 3 jogadores desistiram do torneio. Sabemos que cada um dos desistentes jogou 2 partidas. Se o torneio teve exatamente 50 jogos, quantos jogadores começaram o torneio? Alternativa A, 10, alternativa B, 11, C, 12, letra D, 13 e alternativa E, 14. Vamos destacar algumas frases importantes. Eu destacaria essa, por exemplo, sendo a mais importante na interpretação da questão. Sabemos que o torneio teve 50 jogos, obviamente, inclusive com a desistência de 3 jogadores. A frase que eu estou destacando é que cada um dos desistentes jogou 2 partidas. Essa frase remete a gente pensar que existem várias possibilidades, ou seja, uma divisão em casos. Da seguinte forma, vamos pensar nesses 3 jogadores desistentes, sendo esses que estão aqui na ilustração, A, B e C. Veja só, quando eu tenho aqui, e lembrando que cada um jogador joga contra os outros uma única vez, né? Não tem 2 partidas, né? Por exemplo, se o A joga com o B, já está resolvido. O B não vai voltar a jogar com A, se for, por exemplo, dentro de casa, igual ao futebol, e fora de casa. Joga uma única vez. O A joga com o B e acabou. Então veja só, existem várias possibilidades quando o A, B e o C participam desse torneio, né? Qual seria então o primeiro caso? O primeiro caso seria o A jogar contra o B, o A jogar contra o C e o B jogar contra o C. Veja que cada um dos desistentes jogaram 2 partidas, né? E isso faz com que eu vou ter aqui um total de partidas entre eles, 1, 2, 3 partidas. Aqui eu tenho 3 partidas. Isso se o A joga com B, o A joga com C e o B joga com C. Qual seria o segundo caso? Tem aí os jogos A, B e C. O A joga com B, por exemplo, o A joga com B, o A joga com C, e aí faltou o B não vai jogar com o C, ou seja, o B vai jogar com outro jogador e o C vai jogar com outro jogador. Veja que cada um fez também 2 partidas. O A jogou com A e com B, o B jogou com A e com algum outro que não está aqui presente nessa situação, e o C jogou com A e com outro. Então, nesse caso, teremos 4 partidas a serem descontadas, né? No caso, quando a gente verificar a quantidade total de jogadores, essas partidas elas podem ocorrer da seguinte forma, com 3 partidas, com 4 partidas. E aí um terceiro caso, veja, o A pode jogar com o B, mas ele não joga com o C, ele joga com outro jogador. O B joga com outro jogador, o C também joga com outros 2 jogadores. Então veja que o A jogou 2 vezes, joga com o B e com outro jogador, o B jogou com A e com outro jogador, e o C jogou com outros 2 jogadores. E aí, nesse caso, teremos 5
partidas. E o quarto e último caso, eu não tenho jogadas nenhuma entre A, B e C. Então, por exemplo, A, B e C. O A jogou com outros 2 jogadores, o B jogou com outros 2 jogadores e o C também jogou com outros 2 jogadores. E nesse caso teremos 6 partidas. Muito bem. Vou fazer aqui uma divisão, né, para facilitar a nossa interpretação. O que vai acontecer é o seguinte: retirando esses 3 jogadores, a gente vai ter uma quantidade de jogadores restantes. Vamos chamar de X a quantidade de... Vamos chamar de N, acho que é mais prudente que a gente chame de N. N seria a quantidade de jogadores que iriam continuar o torneio, que continuam o torneio, só que não são esses 3, são os outros. Então, jogadores que continuam, depois da desistência desses 3. Muito bem. Então, a gente pode pensar, olhando para as alternativas. Veja, será que 10, alternativa A, seria uma determinada possibilidade? Lembrando que, para que a alternativa seja 10, o N tem que ser igual a 7. Eu tenho que ter 7 outros jogadores, né, para verificar a quantidade de partidas que eles podem jogar, sem estar jogando com A, B e C, e somando com ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Esse resultado tem que dar 50 jogos. Então, como que a gente vai orientar pela quantidade de jogadas desses N jogadores que não jogam nem com A, nem com B, nem com C? Estou separando essas jogadas. Basta a gente fazer aqui a escolha de 7 jogadores. Vou escolher 2. Esses 2 vão jogar. Então, essa operação vai me dar a quantidade de jogos uma única vez. Cada jogador jogando com os outros uma única vez. Ficando então com 7 fatorial, 2 fatorial e a subtração 5 fatorial. E aí veja, eu tenho aqui 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 fatorial. Vou cancelar o 5 fatorial com 5 fatorial. E aí eu vou ter o 6 com 2 fatorial, que é 2, dá 3 vezes 7, 21. Só que essa situação, ela é falsa. Porque como pode 21 é a quantidade de jogos com os 7 que estão lá. Eu tenho que somar 21 mais 3, ou 21 mais 4, ou 21 mais 5, ou 21 mais 6, para chegar em 50. Impossível, porque essas são as partidas só com os jogadores que continuaram, retirando então aqueles que já jogaram, os 3 que já jogaram. Então a letra A é falso, não podemos marcar ela. Vamos pensar então agora na letra B, para N igual a 8. Porque eu pego 8, que são os que continuaram as partidas, mais os 3 que estão aqui, totalizam 11. Para N igual a 8, a gente já pode usar a mesma ideia, já ganhando tempo aqui, fazendo 8 vezes 7 sobre 2. Porque vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, sobre 2 fatorial, que é 2, que multiplica a subtração, que é 8 menos 2, que é 6, que vai ser cancelado. E aí aqui 4 vezes 7, 28. E essa situação também não é permitida, é falso. Porque como posso chegar em 50? 28 mais 3 não dá, 28 mais 4 não dá, porque nós não sabemos qual vai ser de fato o caso que está acontecendo. Isso está em aberto aqui. Mas é impossível, 28 mais o máximo, que é 6, jamais chegue em 50. Muito bem, vamos pensar então na letra C, com N igual a 9. Então, quantos jogos teremos aqui com 9 participantes? De 9 jogadores, vou escolher 2 que vão jogar. Porque a ordem não importa, né? O jogador, por exemplo, X joga com Y, eu não posso fazer o Y jogando com o X, eu não posso mudar essa ordem. É só a quantidade de escolhas que vai permitir concluir aqui que somente aquele jogo único entre os jogadores. Então, para facilitar, é 9 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 7 fatorial.
O 7 fatorial será simplificado, então não vou inserir ele aqui. Fica 8 por 2 é 4, vezes 9, 36. Veja que também não é possível. Por quê? Porque 36 mais o máximo, que é 6, dá 42, não chega em 50 jogos. E a gente aumentando, a gente vai perceber que em um determinado momento a gente vai conseguir chegar em 50 jogos no total. Suponhamos que o n seja 10, mas aí 10 mais 3, 13. Lembrando que a letra B é falsa, a letra C também é falsa. Para n igual a 10, com mais 3 seriam então 13 jogadores. De 10 eu vou escolher 2, porque eu quero a quantidade de partida daqueles que estão continuando. Fica 10 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 8 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, o 8 fatorial simplifica. Vou ganhar esse tempo aqui fazendo essa operação. Fica 10 por 2, 5 vezes 9, 45. Veja, 45 mais 3, 48. 45 mais 4, 49. E 45 mais 5 é exatamente 50. Portanto, essa é uma possibilidade válida. Para que a gente verifique se todas as outras situações, no caso aqui só a letra E não vai ser possível, temos que pensar nela, porque aí a gente conclui que n sendo 11 mais 3, 14. Por enquanto essa é verdadeira. Então, para n igual a 11, as partidas sobre aqueles que vão continuar é de 11 participantes, vou escolher 2, que são os 2 jogadores que vão fazer a partida de tênis. Então é 11 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 9 fatorial. Para simplificar, fica 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. O 9 fatorial será simplificado, fica essa expressão, vai ficar 55. Ou seja, passou de 50 jogos. Porque 55 mais 3 é 58, 55 mais 4 é 59, superou 50. Então perceba que a gente já tem aqui a análise que, de fato, o que realmente aconteceu foi o terceiro caso. Foram 5 partidas que esses 3 jogadores fizeram, sendo o A jogando com B ou o B jogando com C. A gente pensou aqui só na quantidade de partidas, não precisa ser obrigatoriamente o A jogando com, por exemplo, nesse terceiro caso, o A jogando com B, poderia ser o B jogando com C, poderia ser o A jogando com C. Então aqui é só a quantidade de partidas, senão a gente ia dividir em vários outros subcasos. Então temos certeza que existiram 5 partidas somente com esses 3 jogadores e também 45 partidas com os jogadores que continuaram o torneio. Nesse caso, a totalização é 5 mais 45, vamos escrever isso aqui. Essas 5 partidas com ABC e as outras 45 partidas com os demais, isso totalizam 50 partidas. Lembrando que para ocorrer 50 partidas, quantos jogadores? 3 jogadores, no caso A, B e C, mais os 10 jogadores que continuaram jogando após a desistência desses 3. O resultado definitivo para a questão é 13. Obviamente existem outras formas mais gerais, mas eu entendo que essa maneira a gente consegue controlar as quantidades de partidas, porque senão a gente ia fazer no âmbito geral, ia ficar com alguma parte algébrica para ser resolvida, e aí poderia trazer um pouquinho mais de desconforto na interpretação. De fato, a gente teria que dividir também em casos para avaliar essas condições. Diante, então, das alternativas, vamos marcar a letra D, já que a letra E também é falsa. Com isso, a gente finaliza toda a correção das 20 questões do nível 3 e eu destacaria 3 questões com níveis mais elevados. Por exemplo, até pensaria numa quarta. Aquela questão, por exemplo, que envolveu a parte da circunferência, que são tangentes, a parte que envolveu as dobras, que é a questão 19, essa questão número 20, e talvez uma outra questão aí que poderia estar na situação de mediana,
para difícil. Eu destacaria, por exemplo, aquela questão que envolve a separação dos números, apesar que também, se o aluno controlar aquela separação onde o produto, né, esse produto de dois elementos que eu retiro é igual à soma dos outros 15 restantes, se a gente buscasse as alternativas, a gente percebe que essa questão ficaria mais fácil. Mas, de fato, se a gente fizesse no âmbito geral, teria que ter aquela sacada de aumentar no primeiro termo para poder organizar o produto de dois fatores. Finalizamos, portanto, toda a correção da prova de nível 3 com os comentários. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.